A vitória do Inter no estádio Beira-Rio é a vitória do alívio. O Colorado bate o lanterna e muitas coisas aconteceram aqui após a partida. O técnico Ramon e o seu auxiliar Emiliano Dias abriram o jogo e falaram sobre a pressão que era jogar com o Internacional neste momento dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores ganham moral com a comissão técnica e podem estar tomando a vaga de titularidade para o próximo jogo, já na quarta-feira em Salvador, na Bahia, contra a equipe do Bahia. Quero falar também, gente, sobre alguns bastidores que eu colhi aqui direto da Zona Mista. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? O Inter ganhou e esta é a grande notícia, esta é a grande informação da tarde e noite aqui no estádio Beira-Rio e diria da semana do Inter, né? Depois daquela derrota dura que o Inter teve em Mirassol no último meio de semana, o Inter conseguiu, né, arrecadar 3 pontos hoje aqui contra o Sport e bom, né, daqueles típicos jogos que o próprio Emiliano Dias aqui na sua entrevista coletiva depois do jogo chegou a dizer, né, cara, esses jogos quando tu pega um time sem peso, visto que o Sport, né, vai disputar a Série B do ano que vem, tem só 17 pontos, então já está numa situação praticamente matemática, né, de não conseguir escapar do rebaixamento, tu vem para um jogo em casa, pressionado, depois de uma derrota, onde se tu perdesse, tu ficaria daqui a pouco a 1 ponto da zona de rebaixamento, com 2 jogos para fazer fora de casa, era um cenário muito duro, né? Então o Inter ganhou e esta é a grande informação. Não foi jogando bem, a partida não foi boa, mas a gente tem algumas coisas, né, que podem ser destacadas deste duelo. Eu quero atualizar tudo e trazer alguns bastidores para vocês em nome da Gigante Veículos. O teu carro novo está lá te esperando, na Avenida Central em Capão da Canoa, aquele seminovo com cheirinho de novo, as melhores condições do mercado, onde tu tem certeza, né, gente, que tu vai fazer um bom negócio, ter usado na troca, né? Independente do carro que tu tá procurando, eu tenho certeza que tu vai encontrar a melhor condição na Gigante, que é referência no mercado já há mais de 10 anos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então chama eles, o link tá aí na descrição e o WhatsApp também na tela para você, tá bom? Turma, trazendo um pouquinho de opinião, né, sobre o que foi o jogo, né, e eu concordo muito com o que disse, né, o Emiliano Dias. Não foi um grande jogo do Inter, mas o Inter precisava vencer. Então, se antes do jogo, né, o torcedor do Inter tivesse um contrato para assinar de vitória jogando mal, eu tenho certeza que todo mundo assinaria esse contrato, porque a vitória era mais do que fundamental para afastar o Inter, né, desse risco de rebaixamento. Então, no mínimo, se o Vitória ganhar, acontecer uma hecatombe nessa segunda-feira lá na Vila Belmiro, a distância ainda é de 4 pontos. Então, o Inter ainda tem a segurança de 2 rodadas para, né, ter vantagem em relação à equipe nordestina. O que eu posso dizer para vocês, gente, é que o Inter teve alguns pontos importantes que foram, né, bem destacados aí durante o jogo. Primeiro ponto, tá? O Inter, né, saiu pressionando a equipe do Sport, conseguiu fazer o gol ali numa bela jogada, né, do Bernabé, que inverteu para o Vitinho, Vitinho cruzou e o Borré como centroavante fez o gol. E há quanto tempo a gente pedia isso, né? O gol do camisa 9, o gol da referência, o gol, né, do cara que veio para fazer gols, então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então acho que é uma bela notícia o gol do Borré, que jogou numa função um pouquinho diferente hoje, né? Sem o Alan Patrick, ele jogou um pouquinho mais recuado, né, em relação aos últimos jogos, tendo, né, uma liberdade de ser um armador, né, saindo bastante da área, né, distribuindo as jogadas, com o Vitinho e o Carboneiro jogando mais para frente. Então é um meio-campo mais dinâmico, né, com Vitinho, Carboneiro e Borré. E o grande ponto, né, que na quarta-feira o Inter não vai ter o Carboneiro, né, que tomou um cartão estúpido, né, deu um chute na bola para longe, levou o terceiro amarelo e não joga, né, contra o Bahia no meio da semana lá em Salvador, no jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Gostei muito também, tá, óbvio, da partida do Carboneiro, para mim foi disparadamente o melhor jogador em campo, é um cara que decide jogos para o Internacional hoje, ele faz gols, ele participa de gols, ele faz jogadas que resultam em gols, como foi o caso da jogada do segundo gol, né, que resultou no gol do Bruno Henrique, que entrou muito bem no jogo, para muitos, né, inclusive lá no Flash Score, foi eleito, né, o melhor jogador em campo. Então, são algumas boas notícias, né, o Bruno Gomes jogando por dentro também traz, né, uma boa, né, notícia, ele é um bom jogador, eu tenho certeza, né, que ele vai, né, ser titular muito em breve desse time do Internacional. E gostei muito da partida do Ivan, né, também, que foi bastante acionado, pelo incrível que pareça. Sim, o Sport teve chance de empatar o jogo aqui dentro do estádio Beira-Rio, em especial no primeiro tempo, ele faz uma defesa com o pé, fez algumas saídas de gol e se mostrou ser um goleiro mais seguro do que o Antony. Então acho que isso é fundamental e a gente pode estar tendo um novo titular aí na ausência do Rocher, que ainda não está disponível, e eu sigo acreditando, tá,
que é muito difícil a gente ter o retorno do goleiro uruguaio nesta temporada de 2025. Dito isso, gente, eu quero falar um pouquinho sobre o que foi o pós-jogo, tá? A gente viu algumas declarações, tá, do Ramon e do Emiliano Dias, que destacaram bastante a vitória do Inter, tá? Então, eles estão numa vibe bem parecida com a nossa. Então, eles encontraram, nessa vitória de 2-0, realmente, esta tranquilidade, tá? O Emiliano disse o seguinte: foi muito satisfatório, porque nós estamos jogando em uma pressão absurda. O Sport não está jogando o mesmo campeonato do Inter, então jogaram sem responsabilidade e o Inter jogou com a bola pesando 50 quilos. Tomar decisão nesse momento, do Inter do Brasileirão é mais difícil, é mais conturbado, então exaltou bastante a vitória. Depois ele voltou nessa resposta, até numa pergunta, do Alexandre Ernest, falando sobre essa questão de estar feliz, estar contente, porque o rendimento do Inter não foi bom. O Sport, em dado momento do segundo tempo, chegou a ter 70% de posse de bola dentro do Beira-Rio. E estamos falando do Sport Recife. E ele destacou, cara, estou feliz porque era uma vitória que precisava acontecer e o pós-Mirassol foi muito duro dentro do vestiário. Ele chegou a dizer o seguinte, tá? Foi uma semana dura para nós, nos cobramos muito e fomos até o limite. Não gostei do jogo de hoje como rendimento, mas como momento. A cobrança interna está muito alta e coisas como aconteceram lá em Mirassol não podem acontecer mais. Então isso foi destacado bastante, pela equipe técnica do Internacional, que ressaltou que óbvio que o rendimento tem que ser outro, tem muitas coisas a melhorar, só que o momento é diferente. O momento é de fazer 3 pontos, muito mais do que o rendimento. O Ramon Dias, a gente também falou sobre as trocas, tá? A entrada do Ivan no lugar do Antony, a própria entrada do Bruno Gomes no lugar do Bruno Henrique, e destacou, que trocas vão acontecer, durante este período dele aqui, porque trocas vão acontecer por parte física, por parte técnica, por parte mental de confiança, e ele disse que gostou das trocas e que também sabe que o calendário vai ser insano. O Inter tem agora na quarta-feira um jogo contra o Bahia em Salvador, ou seja, são 4 horas de viagem até Salvador, então o Inter vai treinar na segunda um trabalho regenerativo e terça já tem viagem. Depois, no domingo, ou melhor, no sábado, pega o Fluminense lá no Maracanã, então tem uma viagem até o Rio de Janeiro saindo de Salvador, o Inter não volta para casa. E depois ainda, vai pegar o Atlético Mineiro aqui no estádio Beira-Rio. Então, todo mundo vai ter que jogar, todo mundo vai ter essa oportunidade, todo mundo vai ter que aproveitar este momento. Também falou, tá, sobre o torcedor, disse que já viu um estádio muito mais vibrante, um estádio mais confiante. Foram de novo, 20 mil torcedores aqui dentro do estádio Beira-Rio. Teve uma cena, que eu particularmente não gostei. Eu estava fazendo, a cobertura do pré-jogo aqui no pátio, no Voz do Gigante. A chegada do Inter, foi com o ônibus embocando, dentro da garagem, sem a descida, ali para cumprimentar os torcedores, que já virou uma rotina desde a chegada do D'Alessandro aqui no estádio Beira-Rio, e desta vez o ônibus embocou, inclusive fechou, depois as portas ali, da garagem, sem ter o contato com a torcida, que gerou uma revolta, e alguns torcedores estavam ali, acabaram ofendendo o presidente Alessandro Barcelos, algumas crianças até começaram a chorar, porque queriam ter esse contato com os jogadores. E bom, cara, eu acho que no momento de dificuldade, quando tu convoca a torcida para vir para o estádio, tu tem que estar, com a galera. Tu tem que jogar junto, O fator local ele tem que acontecer, tem que ter essa sinergia entre time e torcida. É claro que isso não ganha jogo, o Inter acabou ganhando mesmo assim, Mas eu acho que são pequenos detalhes, que as coisas têm que começar a ser desenhadas, e trabalhadas para que num futuro breve, as coisas possam estar melhores. Aqui o Inter ter até mais naturalidade e não ter, como disse o Emiliano Dias, esta bola que pesa 50 quilos, para jogar futebol aqui no Gigante. Quero falar também, gente, sobre o Borré nessa reta final, porque ele falou aqui na Zona Mista, sobre esse novo posicionamento. Ele disse que gosta muito, tá, de jogar essa função, e eu gosto do Borré nesta posição também, tá? Jogando um pouquinho atrás, do centroavante, quase como um 10, mas não sendo um 10. Cheguei a comparar na transmissão, tá? Sei que é um outro nível de jogador, tá? Mas com o Firmino no Liverpool, quando tinha, o Salah e o Mané, o próprio Memphis Depay joga assim no Corinthians. Então vejo uma liberdade para ele jogar ali, ele é um cara muito inteligente para jogar. Foi talvez a melhor atuação do Borré nos últimos jogos, claro que a gente tem que levar em consideração o nível do adversário, mas ele disse que está apto, a ajudar nessa função. Claro que o Alan Patrick não deve jogar no duelo lá em Salvador,
mas o Carboneiro também está fora, né? Então já muda um pouco a característica. Pode ser que o Romero volte como titular e tenhamos, né, Borré e Vitinho lá no comando do ataque. Então são muitas coisas a mudar, mas acho que é um ponto extremamente positivo, né, a atuação do Borré no jogo desta partida aqui, né, contra o Sport no estádio Beira-Rio. Tá bem? Quero saber de vocês, gente, o que vocês acharam, né? Para mim, temos alguns pontos, né? O gol para mim já melhorou, foi mais um jogo sem sofrer gols, em que PES Sport teve várias oportunidades para marcar, mas acho que a gente sai com um saldo mais positivo, muito pela vitória, os 3 pontos que o Inter precisava ter aqui dentro do estádio Beira-Rio contra o Lanterna, e teve, né? Então agora um respiro, e hoje somos todos Santos Futebol Clube. Um grande abraço aí para o meu amigo Júlio Barzoni. Hoje estaremos torcendo juntos, né, pelo Santos Futebol Clube para que ganhe do Vitória e a gente consiga respirar mais aliviado. Tá bem? Quem palpitou na vitória do Inter lá na KTO, kto.bet.br, faturou, né? Aliás, eu botei, né? Vitória do Inter, ambos marcam não e um gol a qualquer momento do Carboneiro. Faltou, né? O Carboneiro deu assistência, o gol foi do Bruno Henrique, mas de qualquer forma, né? É lá para você brincar e se divertir com responsabilidade, né? Para geralmente, né, criar justamente essa brincadeira. Tem gente que levou 4, né? 4 lá em Salvador, então foi feia a pegada, tá? Então, quem palpitou e se divertiu, KTO.bet, lembrando, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá certo? Aquele abraço, a gente se vê, fui!